meus passos são teus. Meu próximo minuto é teu. Se não for assim, eu não quero ir, Jesus. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o seu trono, o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor. Ao Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, rogai por nós. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. O que a palavra de Deus nos ensina? Estamos na 4ª semana do tempo do Advento, um tempo de espera, onde a igreja durante 3 semanas nos colocou a figura de João Batista como aquele que nos ensina a preparar o caminho do Senhor, como aquele que nos ensina que nós preparamos e adiantamos a vinda do Senhor por uma vida na presença dEle, por uma vida de conversão, por uma vida de compromisso, por uma vida de renúncias, por uma vida na verdade da palavra de Deus. Cada semana fomos acendendo uma vela, tendo a figura de João como uma proposta,
como aquele que veio preparar. E ele nos mostra que a preparação, ela não é exterior, a preparação é interior. É mais do que esperar o Senhor que vem do alto, é esperar o Senhor que vem de dentro, que vem de dentro do nosso batismo, que vem de dentro do Espírito que Ele colocou em cada um de nós, que vem pelas escolhas, pela verdade, pela vida vivida naquilo que é o desígnio dEle. São João é a voz que clama no deserto, aquele que vai ensinar que é possível mesmo no deserto estar na presença de Deus, mesmo vivendo diante de situações que parece que falta tudo, eu posso tocar, viver, experimentar o jardim, mesmo vivendo um deserto exterior. E a palavra de hoje, o olhar não é voltado mais para a figura de João. Estamos tão próximos de celebrar o nascimento do Filho de Deus. E hoje a igreja nos apresenta Maria como a segunda vela acesa, a última vela, a quarta. E volta o olhar para Nossa Senhora para nos ensinar que nós, além de prepararmos internamente, de além de romper com toda situação que é errada, como nos ensina João, nós tocamos no jardim, mesmo vivendo um deserto exterior, quando nós queremos a nossa vida fazer a vontade de Deus. A palavra de hoje nos fala do momento que o anjo visita Maria, e ela não se perturbou com a presença de um anjo, ela se perturbou, nos ensina a palavra, com aquilo que o anjo disse: alegra-te, você é feliz, você encontrou graça, todas as gerações vão te chamar de bem-aventurada, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo porque você está com Ele o tempo todo, e a tua fidelidade vai atrair, a tua fidelidade te escolheu para você gerar aquele que te criou, aquele que te formou no ventre de sua mãe. Algo que parece impossível. Como uma criatura vai gerar o Criador? Aquilo que os céus dos céus não conseguiu conter, que é o Filho de Deus, Ele se digna agora escolher uma mulher e nela formar uma vida, que é mais do que a vida dele, é a nossa vida, a humanidade que é restituída. Aquilo que nos fala a palavra no livro do Gênesis: não existia nada, Deus criou tudo do nada, e ali começa a criação da humanidade. Mas quando Nossa Senhora diz o seu sim, ali a humanidade é recriada no ventre de Nossa Senhora, ali a humanidade é redimida no ventre de Nossa Senhora. É mais do que a encarnação somente do verbo, da palavra, é a humanidade que é recebida em Maria, que vai ser restituída a dignidade de filhos de Deus, que vai nos garantir um lugar seguro, pelo sim de Nossa Senhora. O pecado e o nó concedido pelos primeiros pais, lá no livro do Gênesis, anos e anos depois, é desfeito pelo sim de Maria. Do mesmo modo como entrou no mundo o pecado e a morte por um homem e uma mulher, entra no mundo a salvação e a vida por um homem e por uma mulher. Assim Deus quis, assim Deus pensou. E Nossa Senhora, ela não sabia o que significava aquele pedido que era o Pai que fazia pela boca do anjo. Você foi escolhida, você foi escolhida, mas não temas, não tenha medo.
Não te preocupes com a missão que te é dada, apenas assuma, porque a graça te será dada. Não farás nada por você mesmo, não na sua condição, mas conceberás pela graça do Espírito. Quando o anjo anuncia isso, é para dizer que não existe missão dada por Deus que é realizada pela nossa condição humana. O humano sem a presença do Espírito é incapaz de agradar e fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus recebe o Espírito no batismo, para mostrar que a humanidade revestida do Espírito é capaz de voltar à origem primeira pensada por Deus, do homem a comunhão, do homem a intimidade, do homem no jardim, do homem diante da face de Deus, aonde Deus caminhava no fim da tarde e contemplava a face da sua criatura todos os dias. Poder chegar ao final do dia, de um dia de trabalho, cansado, você poder olhar Deus, ver Deus te vendo, estar diante dele. A intimidade, a proximidade com o Criador, com o Pai. Isso é possível sim. Aquilo que foi perdido lá no livro do Gênesis, aonde foi retirado o homem do jardim, que significa mais do que um lugar físico, a comunhão com Deus, a comunhão com o Criador, está face a face. E o homem, a partir daquele pecado original, a humanidade foi distanciando cada vez mais da comunhão, até o ponto de não saber mais quem é Deus, não ouvir mais a voz de Deus, não sentir mais a presença de Deus, pelas escolhas que a própria humanidade vai fazendo, de querer realizar somente a sua vontade, de querer fazer o seu próprio querer. E quanto mais nós queremos que a nossa vontade seja feita, mais nós vamos nos distanciando, mais nós vamos adquirindo uma surdez espiritual, mais nós vamos adquirindo uma cegueira espiritual, quando só a nossa vontade tem de prevalecer, quando só o nosso querer tem de prevalecer em tudo. Quantos relacionamentos não caminham? Porque o querer está acima de tudo. O meu querer, a minha vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, tem que ser do meu jeito, se não for, não dá. É só o eu, aquilo que a serpente colocou no coração de Adão e Eva. Sereis como deuses. Vai, pega deste alimento e os seus olhos vão se abrir. Muito pelo contrário, vocês vão se tornar cegos diante da presença de Deus. O próprio nome Deus é eu no meio. Deus, a vontade de Deus tem que estar acima de tudo. A palavra Deus, ela é composta da palavra eu, de e s. Tem que estar junto, no meio. E a vontade de Deus precisa prevalecer na minha vida, para que eu possa então viver aquilo que o anjo vai dizer: alegra-te, cheia de graça, Deus é contigo, Deus está conosco, na medida que eu busco aquilo que Deus quer para a minha vida. Muitas vezes nos perdemos, até diante de grandes promessas, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus e fazemos a nossa própria vontade. Muitas vezes perdemos alegria na nossa vida, quando nós estamos seguindo somente a nossa vontade, porque a vontade de Deus, mesmo no sofrimento, ela é feliz. Quando nós estamos na presença de Deus, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando desafios, por pior que seja, há alegria no coração, porque é impossível estar na verdade de Deus e fazendo a vontade dele, estar triste, abatido, prostrado, sem sentido. Muitas vezes perdemos sentido na vida porque estamos buscando só o nosso sentido, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, menos de mim e mais de Deus. Nossa Senhora é aquela que tinha sonhos,
Era comum a toda jovenzinha daquela época casar e ter muitos filhos, completamente diferente de hoje. Hoje o casal casa, quer ter um, máximo 2. Naquela época não, queriam ter muitos filhos. Muitos filhos era sempre sinal de muita bênção de Deus. Pensa na sua avó, quantos filhos sua avó teve? Sua bisavó, quantos? Pouquíssimos. Da geração da avó para trás, que teve 1, 2, 3, era no mínimo 5, 6, no mínimo. Muitos filhos. E Nossa Senhora tinha sonhos, Nossa Senhora tinha projetos, São José tinha sonhos, tinha projetos. Mas quando são visitados por Deus, eles eram capazes de abrir mão dos seus próprios sonhos para fazer os sonhos de Deus, mesmo que isso exigisse renúncia, sacrifícios, perdas, perseguições, dificuldades. São José e Nossa Senhora foram perseguidos. São José e Nossa Senhora tiveram que deixar a casa e ir para outro lugar. Não encontraram um lugar para ter o Filho de Deus. Tiveram que ir para o Egito perseguidos, porque a criança corria risco. Deixaram tudo, casa, família, foram iniciar tudo do nada. Mas eles sabiam que se estivessem fazendo a vontade de Deus, mesmo parecendo perdendo tudo, Deus ia dar tudo de novo, mais do que aquilo que se tinha. Nossa Senhora e São José, para fazer a vontade de Deus, eles enfrentaram desafios. É interessante que Deus, quando vai falar com São José, esse ano que o Papa declara um ano dedicado a São José, um ano josefino, desde 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, até 8 de dezembro do próximo ano, é um ano todo dedicado a São José, que a igreja nos ensina a voltar o olhar e aprender de São José aquilo que ele tem para nos ensinar do caminho de Deus, como pai do Filho de Deus. Deus não quis, como fez com Nossa Senhora, se colocar diante de um anjo para falar de São José. Deus quis entrar no sonho de São José para mostrar aquilo que era o sonho de Deus para a vida dele. E ele foi capaz de abrir mão dos seus sonhos para fazer os sonhos de Deus. Deus chama José a partir de um sonho. Deus chama José a partir de um sonho que ele tem. Porque Deus é capaz de entrar em um sonho que nós temos para fazer aquilo que é vontade dele, mas eu preciso me abrir. E duas coisas que eu preciso para fazer a vontade de Deus. Hoje o tema é: faça-se em mim a tua vontade. Eu preciso me abrir à graça de Deus, porque de nada adianta Deus querer falar se eu não quero ouvir. Se eu não quero fazer a vontade dele, eu quero fazer a minha vontade. Não adianta Deus nem falar, não adianta nem querer pedir, porque Deus não vai falar. A palavra de Deus nos ensina que a gente não joga pérolas aonde? Aos porcos. Não adianta eu não fazer aquilo que Deus quer, vai me pedir. Se eu ficar pedindo para Deus falar e não vai falar, eu preciso aprender a me esvaziar de mim mesmo, da minha vontade. Se eu não estou preparado para os nãos da vida, eu não estou preparado para fazer a vontade de Deus. Se eu não estou preparado para as contrariedades na vida, eu não estou preparado para fazer a vontade de Deus. Quando nós vamos fazer a vontade de Deus, uma das coisas que nós precisamos aprender é abrir mão da nossa própria vontade. Mesmo que eu não consiga compreender a plenitude daquilo que é a vontade de Deus, mas eu quero, Senhor. Primeira disposição do coração que Deus espera é a abertura de querer. Eu quero fazer tua vontade. E a segunda é estar disposto a, se preciso for, abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Qual que é o seu sonho, o maior sonho que você tem? Pensa aí hoje. Qual que é o seu maior sonho que você
Se Jesus realizasse hoje, você ia ficar muito feliz. Pensa, só pensa, não fala não. Talvez um novo emprego, melhorar um salário. Talvez ter um filho, ver a filha casada. Se manter profissionalmente, a cura de uma enfermidade. Só pensa. A maior graça que traz no seu coração, que se Deus realizasse hoje, você ficaria muito, mas muito feliz. Se você chegasse perto de Deus e Deus falasse para você: abre mão dos seus sonhos, eu vou te dar a minha presença, mas eu não vou realizar isso. O que você ia fazer? Tem gente que ia virar as costas para Deus, ir embora. Tem gente que ia ficar triste, deprimido, querer pular da ponte, desistir, desanimar, parar. Se isso acontece comigo, é sinal que eu ainda não compreendi o que é fazer a vontade de Deus. Mais do que Deus realizar os meus sonhos, eu preciso realizar na minha vida os sonhos de Deus. E se eu realizo os sonhos de Deus, mesmo que eles sejam contrários àquilo que eu quero, eu sou feliz, eu sou um bem-aventurado. A minha alma vai glorificar ao Senhor, como Nossa Senhora, que quando aprendeu que fazer a vontade de Deus significa também passar pela dor, foi quando ela entra no templo. Os anjos anunciaram o nascimento. Os anjos anunciaram: José, vai, foge com esse menino. Oh, Deus está nos protegendo. Vieram reis, se colocaram ao redor daquela criança e prostraram. Vieram de longe: olha os reis que se dobram diante do meu filho. E depois Deus vai mostrar: não é só glória o meu caminho, não é só coisas extraordinárias o meu caminho, não é só o sobrenatural o meu caminho. Você quer fazer minha vontade? Prepara tua alma para a provação. E quando ela entra no templo para consagrar a criança, o seu filho, entra um homem de Deus. A palavra nos fala que o Espírito estava sobre ele, para nos mostrar que é o Espírito que nos dá conhecimento daquilo que é o querer de Deus na nossa vida. E Nossa Senhora não precisou saber de tudo, como nós não precisamos saber de tudo que é a vontade de Deus. Basta o necessário para que eu realize a vontade dEle naquele momento. E quando eu quero fazer a vontade dEle, cada instante Deus vai me dando conhecimento, sim, porque Deus é vivo, Deus fala, Deus é presença, Deus é pessoa. Não é adivinhação, não é premonição. Eu não preciso conhecer futuro para fazer a vontade de Deus. Eu preciso conhecer o que é necessário agora para que eu me mantenha na presença de Deus. E à medida que eu vou dando passos na verdade daquilo que é a vontade de Deus, Ele vai revelando, tirando o véu daquilo que é a vontade dEle, me dando conhecimento no momento, no tempo e nas circunstâncias necessárias para que eu permaneça na presença dEle. E Nossa Senhora, quando entra no templo, vem aquele homem cheio do Espírito Santo, pega a criança nos braços e levanta e diz: bendito seja, Senhor, porque me deixou ver aquilo que o Senhor preparou para Israel. Pode me levar em paz. Ele estava prestes a morrer, mas o Espírito lhe revelou o coração: você não vai morrer antes de ver com seus olhos aquilo que eu preparei. Ele esperava o tempo da promessa de Deus, até que quando ele pega aquela criança, que para muitos era só mais uma criança que ia ser apresentada ao templo, como milhares de crianças que entravam o tempo todo no templo para serem consagradas, porque o homem que está na presença de Deus, que quer fazer a vontade de Deus, que se abre à vontade de Deus, ele enxerga aquilo que ninguém vê, ele consegue perceber o agir de Deus. E ele pegou aquela criança, ele viu que era mais do que uma criança, era a promessa que Deus tinha preparado, e levanta e diz: deixai agora o teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Pegou a criança, entregou a Maria e disse: ah, mulher, essa criança será sinal de erguimento de muitos, mas também de queda de muitos em Israel. Essa criança é um sinal de alegria
para todas as nações. Mas para ti, por causa dessa criança, uma espada de dor vai o quê? Vai o quê? Olha o que o Espírito na boca daquele homem diz a Maria. Por causa dessa criança, uma espada de dor vai. Não é tocar no teu corpo, não é tocar no teu coração, vai transpassar. O que é transpassar? Chegar do outro lado, vai ultrapassar a sua condição, vai ultrapassar as suas forças, vai ultrapassar a sua condição humana, vai chegar do outro lado, vai fazer um estrago muito grande dentro de você. Mas alegra-te, alegra-te, o Senhor está contigo. Fazer a vontade de Deus significa também enfrentar as espadas que às vezes a gente enfrenta na vida, que parece que a gente não vai dar conta, que a gente não suporta, que transpassa nossas forças, que ultrapassa a minha condição. Eu não vou dar conta, Senhor, eu não aguento. Se você está na presença de Deus, você aguenta. Se você está na presença de Deus, você suporta. Se você está na presença de Deus, está doendo, mas você não desiste. Se você está na presença de Deus, pode parecer que tudo está contrário, que as coisas não estão mudando, que as coisas não vão mudar, que está difícil, que eu não aguento, eu não suporto. Você caminha, porque a força vem de Deus. O Espírito virá sobre ti, e tudo aquilo que você vai fazer não vai ser por si mesmo, mas vai ser pela graça do meu Espírito que vai te conduzir, vai te dar todas as condições daquilo que eu espero. Mas eu só preciso que você aceite, eu só preciso que você queira, eu só preciso que você se abra, eu só preciso que você deixe a sua vontade, o seu querer, para encontrar e fazer a minha vontade. E eu vou te conduzir, eu vou te mostrar a cada momento, eu vou te suportar, eu vou te sustentar. Não importa as dificuldades, as perseguições, mesmo que você tenha que recomeçar, mesmo que tenha dificuldades, desafios, mesmo que pareça tocar o sofrimento, eu vou te sustentar, porque eu estou contigo. Eu só preciso que você aceite, queira fazer a minha vontade, se abra a minha vontade, e o Espírito virá sobre ti e fará tudo não por si mesmo, mas pela minha graça que vai te sustentar. E Nossa Senhora disse sim. Ela não sabia o que significava aquele pedido, mas ela queria. E você é a mãe do Filho de Deus. Não vai ser só glória, não vai ser só situações boas, coisas boas. A vontade de Deus passa pelo caminho da cruz. Quem quer me seguir, faz o quê? Não é desistir. Eu não quero mais, vou jogar para cima, eu cansei, desisto do meu casamento, desisto da minha missão, desisto do meu trabalho, desisto do meu filho por causa da dificuldade. Quem quer me seguir, tome. Tomar no sentido de abraçar, tomar no sentido de assumir, tomar no sentido de enfrentar. É uma ação de pegar, não é deixar de lado. Quanto mais nós deixamos as dificuldades da vida quando estamos no caminho de Deus, mais nos perdemos. Quando estamos no caminho de Deus, as cruzes fazem parte, sim. Não existe caminho de Deus só na alegria. Se tudo está bom, se tudo está tranquilo, se você quer só as coisas que são boas, o caminho que está bom, você não está preparado para o caminho de Deus. Nossa Senhora, quando disse o seu sim, faça em mim a tua vontade, ela está dizendo sim para a glória de Deus. Ela está dizendo sim para o sobrenatural. Você vai conceber pela graça do Espírito. Homem algum vai te tocar, homem algum nunca vai te tocar. Você vai ser mãe, sim. A missão que você recebeu é a maternidade, mas é pelo sobrenatural de Deus. Mas o sim a Deus significa também enfrentar os desafios da vida de cabeça erguida, enfrentar os desafios e não parar, não desistir, não pular do barco, não desanimar. Nossa Senhora, quando disse o seu sim, José, quando disse o seu sim, os apóstolos, quando disseram o seu sim, enfrentaram grandes desafios. E é capaz de fazer a vontade de Deus não são aqueles que estão preparados para a glória,
Mas aqueles que estão preparados para os sacrifícios da vida e não desistem, esses são agradáveis ao coração de Deus. Esses são capazes de fazer na vida a vontade de Deus. Pedro, Tiago, João, todos enfrentaram desafios. Todos. E a palavra de hoje nos ensina que para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso me abrir, eu preciso querer, eu preciso aceitar as dificuldades da vida também. E eu preciso estar de prontidão. Na mesma hora que o anjo disse a Maria, ela, daqui uma semana eu vou, amanhã eu faço, depois eu vou. A preguiça não vem de Deus. Um homem e uma mulher que está disposto a fazer a vontade de Deus não existe depois, é agora. É agora. A prontidão para fazer a vontade de Deus. Maria, na mesma hora que o anjo falou, ela não voltou para a cama e dormiu, não. Tinha prontidão, se levantou e antes que o dia amanhecesse, ela juntou as coisas e foi para as montanhas ajudar Isabel. José, no mesmo momento que o anjo anunciou, ele levantou e no mesmo instante foi atrás de Maria e recebeu, naquele momento como esposa. Não fez festa, não fez chá de panela, não mandou convite, não alugou buffet, não fez nada. Na mesma hora nos ensina a palavra, na mesma hora ele pegou Maria e recebeu como esposa. Porque quando nós queremos fazer a vontade de Deus, não existe depois. Não existe resolver as minhas coisas primeiro, eu preciso resolver as coisas de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Antes a tua vontade do que a minha, Senhor, porque à medida que eu cuido das suas coisas, eu sei que o Senhor vai cuidando das minhas. À medida que eu vou fazendo o teu querer, o Senhor também vai me ajudando nas necessidades que eu tenho, não nas minhas vontades. Deus não quer realizar vontade, mas Deus nos ajuda nas nossas necessidades. E eu preciso me abrir, querer, aceitar, permitir a vontade de Deus. E quando eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, não importa sacrifício, não importa perseguição, não importa enfermidade, não importa perda, não importa que tudo é contrário àquilo que eu quero, eu me torno bem-aventurado, eu sou feliz. Todas as gerações me chamarão de feliz, mas uma espada vai transpassar a sua alma. Todas as gerações me chamarão de feliz, porque o Senhor, Ele realiza em mim maravilhas nas alegrias, Ele realiza em mim maravilhas nas tristezas, Ele realiza maravilhas nas situações que eu vou vivenciar com meu filho. Ela vai ver isso, ela vai experimentar todo o sofrimento que o seu filho passou no corpo, ela passou na alma. E o evangelista faz questão em dizer que Maria estava de pé no momento do sofrimento, porque aquele que faz a vontade de Deus nada o faz cair. Aquele que quer fazer a vontade de Deus pode enfrentar o maior dos sacrifícios, o maior dos sofrimentos, nada o faz cair. Pode o choro durar uma noite, mas logo pela manhã a alegria vem nos visitar. Quem está na presença de Deus, Padre, então não sofre, não chora? Muito pelo contrário, a gente aprende a chorar mais e a sofrer mais, só que a gente enfrenta o sofrimento com dignidade, enfrenta o sofrimento na presença de Deus, porque a gente sabe quem luta por nós, a gente sabe quem vai à nossa frente, a gente sabe que diante das dificuldades que a gente vai enfrentando, existe um Deus maior, que vai me dar condições de enfrentar, de suportar. Eu não sei como isso vai se resolver, mas eu não vou parar, porque eu sei quem é por mim. Eu não sei como eu vou enfrentar esse tratamento, mas eu vou, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu não sei como essa situação vai mudar, como o Senhor vai providenciar essa situação para que seja nova, eu não sei, mas eu não vou parar. Esses estão preparados para fazer a vontade de Deus. Quando nós dizemos faça-se em mim segundo a sua vontade, eu preciso aprender a abrir mão da minha vontade, a estar preparado para as contrariedades, as perdas da vida, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam e querem fazer a vontade de Deus. Peça a Deus aí no seu coração para você poder fazer também a vontade dele, que você tenha abertura para fazer a vontade de Deus, que você tenha disposição, prontidão para fazer a vontade de Deus.
Que você aceite a vontade de Deus, mesmo que a vontade dele seja contrária àquilo que você quer. Mesmo que a vontade dele pareça que demore na sua vida, Senhor. Faça em mim tua vontade. Faça em mim tua vontade. Eu me abro inteiramente ao teu querer.